Qual será então inversamente seu ensinamento? Ockham levou ao extremo um movimento apenas esboçado por Aristóteles contra Platão, expressando o geral em benefício do singular. Na interpretação de Ockham, só os indivíduos existem. Só Pedro, Paulo, aquela árvore, aquele bloco de pedra são reais. Só eles constituem substâncias. Quanto ao homem, quanto ao vegetal e ao mineral, isso não existe. E poderíamos dizer o mesmo de todas as noções gerais. Quando hoje falo do nominalismo, por exemplo, acabo por tomar por excesso de intelectualismo essa palavra por uma realidade, mas na verdade não existe esse nominalismo. Apenas esse ou aquele filósofo nominalista. Não existe realmente uma ordem franciscana, mas dispersos pela Europa frades franciscanos. Este último exemplo é dado pelo próprio Ockham, em polêmica, como veremos, com o Papa João 22, acredito eu. Outro exemplo tomado do domínio das relações: não existe paternidade. Paternidade. Perdão. Como poderia existir a paternidade sem pai e sem filho? Apenas pai e filho, e mais precisamente ainda, esses pais e esses filhos. Não há natureza das coisas, natureza do homem, formas comuns, causas finais. Só possui existência real esses indivíduos singulares, de que de resto, tese franciscana já encontrada em Duns Scoto, nos é dado um conhecimento imediato e intuitivo, e que designamos por meio desses signos, que são os nomes próprios. Mas, e no que se refere a esses universais? O homem franciscano, o pai, para Ockham, são apenas signos, termos da linguagem, nomes, mas que desempenham na nossa lógica uma função particular. Servem para conotarmos, isto é, para notarmos juntos vários fenômenos singulares. Exprimem uma semelhança, uma relação que percebo entre vários seres singulares. Assim, designo pela palavra homem uma certa similitude que creio discernir entre Sócrates, Platão, Pedro ou Paulo. E esse modo de falar não é arbitrário. Tem de fato certo fundamento no mundo da realidade, fundamento in re, pois é verdade que há certa semelhança entre Sócrates, Platão, Pedro ou Paulo. Contudo, o ser só pertence verdadeiramente a esses indivíduos. E, portanto, os termos gerais não significam nada em si mesmos, nada exceto o conhecimento imperfeito e parcial dos indivíduos. Na verdade, os termos gerais exprimem apenas um conhecimento confuso, ainda grosseiramente indistinto. É como se eu visse na distância aproximar-se Sócrates, sem conseguir distinguir ainda seus traços pessoais, discernindo nele vagamente apenas um homem. Ainda não percebi o verdadeiro objeto do conhecimento. No mesmo sentido, se trata do nominalismo. Tenho em mente apenas uma noção vaga e inconsistente. Só começo a me aproximar do real ao lhes falar de uma determinada fala de Guilherme de Ockham. O único conhecimento perfeito, verdadeiramente adequado ao real, é a do indivíduo.